E aí, maratonados na correria, nesta terceira edição do podcast Maratonados, a primeira com um convidado de fato, porque nas edições anteriores eu fui o entrevistado pelo Rafael Zobaran, meu colega, e o Rafael Zobaran foi o entrevistado por mim. Essas foram as duas primeiras edições do Maratonado. Agora, na terceira, um convidado externo. E ele é um cara que sabe muito de corrida, tem uma vasta experiência na área, é um jornalista dos mais premiados do Brasil, especialista em rádio, e ele está no ar todo instante quase. Você liga lá na Rádio Bandeirantes, a voz dele é ouvida. Você coloca também no podcast do programa dele, do Fôlego, você consegue ouvi-lo. Ele é Ricardo Capriotti. Seja bem-vindo, Ricardo Capriotti, ao Maratonado Podcast. Fala, Andrei. Um abraço a você, muito obrigado pelo convite, ao Rafa e a todo mundo que está nos acompanhando aqui nesse podcast, esse novo formato que tem feito tanto sucesso, né? Então é um prazer, uma honra, muito obrigado pela gentileza do convite. Bater papo, falar sobre corrida, falar sobre trabalho, são coisas aí que eu adoro, né? Bater papo é uma coisa que eu adoro, principalmente com amigos queridos. É um prazer e uma honra. Vamos em frente. Vamos lá. Você tem 54 anos, né, Capri? E você respira a corrida há um tempo, né? O que você seria pessoalmente e profissionalmente sem a corrida? Se a gente considerar que a corrida não existe na sua vida, o que seria da sua vida sem a corrida? Bom, primeiro eu seria um cara obeso, né? Como eu já fui. Eu não fui obeso, mas eu fui talvez um pouco mais cheinho, né? Antes de correr, eu pesava mais, a minha saúde era mais frágil, certamente, do que agora que eu corro há 22 anos. Né? Eu corro há exatamente 22 anos, comecei a correr em 1999, até recentemente eu fiz uma publicação aí nas minhas redes sociais falando sobre isso. Então eu provavelmente seria um cara mais pesado, seria um cara talvez menos feliz, com mais problemas de saúde. Eu, felizmente, não tenho nenhum problema de saúde, então, se não fosse a corrida, eu provavelmente seria hoje alguém um pouquinho mais infeliz. E profissionalmente falando, hoje eu tenho o programa, como você falou, o Fôlego, né? Mas a minha vida sempre foi baseada no jornalismo esportivo, então claro que o fôlego é uma coisa que me dá muito prazer, mas se não tivesse o fôlego, se eu não tivesse a corrida inserida no meu dia a dia do trabalho também, eu provavelmente hoje seguiria falando muito de esporte, de futebol, e são as coisas que eu trato na minha carreira já há mais de 30 anos, né? Há 36 anos, para ser mais específico. Então, a corrida entrou depois no meu dia a dia e me dá muito prazer e muita saúde, principalmente, né? Pô, muito legal, Capriotti. Eu só vou pedir um espaço para o Andrei. Ele esqueceu de citar os nossos patrocinadores, o Andrei. Não tem espaço para os patrocinadores, não. No início do programa, a gente combinou da gente sempre citar os novos patrocinadores. Quais são, Andrei? Não tem ainda? Que ainda não tem. Ah, não tem? Então a gente tem que arrumar um patrocinador urgente, cara. Pô, legal, Capriotti, a corrida há tanto tempo na sua vida, né? E isso é um propósito que você tem que ter muito bem definido, porque existe também uma disciplina para você conseguir manter um bom hábito por tantos anos. É muito comum a gente se propor algo para mudar, para conquistar uma nova qualidade de vida, alguma coisa que às vezes é transitória. Agora, quando você fala que você tem 22 anos de corrida, é porque é algo que veio para ficar mesmo, né? Ah, certamente, Rafa. Eu comecei a correr por uma questão de saúde mesmo, né? Em 1999, eu havia feito uma transição na carreira, eu deixei a reportagem e passei para a ancoragem dos programas. E vida de repórter é uma vida meio caótica, né? Um dia você está num lugar, outro dia você está em outro. Eu vivia viajando para cobrir seleção brasileira, cobrir os clubes de futebol de São Paulo. Então eu não tinha uma rotina, não conseguia estabelecer uma rotina. Por isso até que eu era mais pesado, né? Eu sempre pratiquei muita atividade física na infância, na adolescência, na juventude. Aí depois, quando você entra no mercado de trabalho, quando você entra na universidade,
isso acaba ficando meio de lado, esquecido. Mas aí eu precisei mesmo iniciar uma caminhada, depois de fazer uma cirurgia de varizes, e a atividade física, ela é o chamado vício do bem, não é? A endorfina se faz necessária ali no seu dia a dia. Então, os 22 anos de corrida me proporcionam prazer, me dão aí a endorfina que eu preciso diariamente, mas a atividade física também me proporcionou algo que eu não tinha até 1999, que era uma organização, não é? Porque se você não se organiza, você não consegue levar uma carreira, uma vida profissional e a vida esportiva. Você não consegue treinar para uma maratona, você não consegue ter um ciclo de treinamentos para completar a maratona. Então, o esporte, ele te dá isso também, disciplina. E a corrida me ajudou muito nesse sentido, né? Me tornou um cara disciplinado. Eu era um cara caótico, era um cara que vinha da reportagem, cada dia num lugar, cada dia com um horário diferente. E hoje eu sou um cara muito mais disciplinado, felizmente, algo que o esporte, algo que a corrida conseguiu me proporcionar. No programa anterior, eu até fiz um comentário, quando o André me perguntou como eu comecei a correr. E eu falei, eu comecei a correr como todo mundo, por uma necessidade de mudança de vida. Eu comecei caminhando na esteira e aos poucos fui me desafiando a cada quilômetro. É curioso que quando você vê um corredor que fala que já viajou para vários lugares, que correu maratonas, as pessoas não associam nunca a imagem de um corredor desse como um cara que começou de uma forma meio caótica, como você falou, né? Parece que todo mundo já nasceu maratonista. Você não nasceu maratonista, você percebeu, as distâncias foram aumentando até você se transformar num maratonista. Sim, sim. Eu até costumo dizer que eu demorei muito para correr a minha primeira maratona, não é? Depois de 13 anos que eu corria, que eu fui correr a minha primeira maratona. Então eu demorei bastante, exatamente por causa da questão do trabalho. O ciclo da maratona, principalmente quando a gente vai correr uma maratona fora do país, né, no segundo semestre, ela começa num período bem chave ali para nós jornalistas esportivos, porque todo meio de ano tem ou Olimpíada, ou Copa do Mundo, ou Copa América. Então eu sempre, nesse período ali de julho, agosto, eu sempre costumo ficar aí 30 dias no mínimo, 30, 40, eu cheguei a ficar 2 meses fora, e atrapalha muito o ciclo de treinamento. Quando você está começando para valer ali, subir o ciclo de treinos para as maratonas. Então eu demorei por causa disso para fazer a minha primeira maratona, mas aí quando você faz a primeira, aí você não quer mais parar, não é? Aí você fica realmente viciado na distância. E eu costumo dizer que eu também não fico, não é só a questão do dia, não é, da prova. Eu gosto muito do ciclo de treinamento, não é? É no ciclo que você se desafia mesmo, fazer os treinos longos, conciliar ali a rotina de trabalho, você tem que abrir mão de algumas coisas muitas vezes para ir dormir cedo na véspera do treino longo, e aquele desafio, aquela guerra com o corpo ali nos treinos longos. Então isso me dá prazer, não é? Isso eu gosto disso. E depois você vai lá no dia da maratona e coloca em prática aquilo que você executou durante os 3 meses de rotina de treinos para maratona. Isso é que me dá prazer, né? E é aí que você se transforma em maratonista, porque ninguém nasce maratonista mesmo, né? Verdade. E nesse tempo que você é maratonista, você teve também os seus momentos de melhor performance e aqueles momentos que você foi mais para cumprir tabela, né? Porque é muito difícil se manter em alto nível o tempo todo. Quando que foi o seu melhor momento como maratonista, que você se sentiu mais competitivo consigo mesmo, ter um melhor tempo? O que você mais se orgulha de ter feito em termos de performance? Eu costumo dizer também, não é, que o meu biotipo não é um biotipo de maratonista. Apesar de eu ser um cara magro, eu peso 76 quilos, mas eu sou um cara alto, né? Eu meço 1,90 m. Então, eu talvez, lá atrás, se eu tivesse sido detectado por um treinador de atletismo, talvez ele tivesse me colocado lá para disputar as provas de 800 metros, 1.500 metros, né? Porque o meu biotipo está mais adequado a isso. Eu não sou... O meu biotipo não é de um fundista, apesar de ter uma boa capacidade cardiorrespiratória, mas o meu músculo esquelético está sempre apitando, está sempre gritando, né? Então tem que estar sempre tomando muito cuidado, trabalhando muito essa coisa da musculação, do trabalho de força, para poder me garantir aí aos 54 anos ainda conseguir me desafiar e desafiar o meu cronômetro. E eu sou um cara competitivo, né? Eu gosto disso, e às vezes a gente paga um preço
por essa coisa. E agora eu tenho feito tenho tido um equilíbrio maior para poder ter uma longevidade na atividade. Essa é a minha grande meta, é o meu grande objetivo, né? Conseguir estar ativo, correndo, até onde eu conseguir. E para isso você tem que ter hoje um treino mais inteligente, é o que eu tenho procurado fazer. Mas o momento que eu me senti melhor e onde eu cheguei mais perto da minha melhor performance, que eu cheguei a ficar a 5 minutos do índice para Boston, foi na maratona de Buenos Aires, em 2018, eu fiquei a 5 minutos do índice para Boston, e foi assim, onde eu atingi o meu ápice, né? Eu estava já com 51 anos de idade, e acho que é uma demonstração de que quando a gente leva o treinamento a sério mesmo, né? Quando você se dedica, a idade, claro que tem um peso, mas ela não é determinante. Então eu consegui a minha melhor marca aos 51 anos de idade, mas à custa de muito treinamento, de um treinamento sério, de muita dedicação. E é assim que a gente consegue tudo, né? Que tempo que é esse? Que tempo que você fechou a prova? 3 horas, 30 minutos e 38 segundos. Eu fiquei a 5 minutos do índice para Boston, né? Muito bom. 3h30 dá o pace mais ou menos de 5? Mais ou menos? Isso, 5 minutos por quilômetro, exatamente. Eu sei o que é 13h30 numa maratona, eu tenho um tempo parecido com o seu, eu tenho um biotipo muito melhor do que o seu, porque a sua altura realmente para carregar um corpo de 1,90 m não é fácil, ainda mais por 42 quilômetros, e eu vou falar para você que eu já fiz esse tempo na maratona, e eu brinco que para fazer esse tempo você larga e chega com a faca nos dentes o tempo todo. Você não tem descanso durante a prova. Ou você coloca uma determinação, 3 horas e meia para uma pessoa comum, um trabalhador, um profissional liberal, enfim, pessoas que não são atletas de fato, é muito difícil. Muito difícil. A gente falando ainda de longevidade, o programa Fôlego é longevo, né? Desde 2008 na Rádio Bandeirantes. Naquela época não existiam influenciadores digitais, canais no YouTube sobre corrida, nada disso, né? O que mudou no programa Fôlego e na corrida, no mercado da corrida brasileiro, de 2008 para cá, Capriotti? O que você acha que se modernizou ou que se atrasou? Realmente não existia, os influenciadores não existiam, porque a internet, especialmente as redes sociais, ainda estavam começando, né? Você ainda não tinha essa facilidade de dividir a sua rotina de treino, de trabalho, instantaneamente, como a gente tem atualmente. Então, isso hoje mudou realmente bastante. E quando eu idealizei o Fôlego, o Fôlego entrou no ar em 2008, mas ele foi idealizado bem antes, né? Em 2004, eu já tinha um piloto de um programa para televisão sobre corrida de rua, né? Que acabou não dando certo. Nessa época eu estava trabalhando na TV Record, e eu fiz um piloto de um programa de corrida de rua para televisão, pensando na Record inicialmente, que acabou não dando certo. Depois eu ofereci para outras emissoras, também não deu certo. E aí em 2008 eu adaptei para o rádio esse programa, o Fôlego para o rádio. E aí deu muito certo, né? Porque eu já vinha percebendo ali em 2004, eu tinha 5 anos de corrida em 2004, ali eu já comecei a perceber o movimento crescente. Eu frequentava, e frequento quando possível, né, a USP para fazer os meus treinos longos todo sábado, e eu comecei a perceber ali em 2004 que mês a mês sempre aumentava o número de pessoas ali no campus da USP nos sábados pela manhã. Falei, esse negócio aqui vai crescer bem mais, vai crescer mais, e claro que isso acabou se juntando com essa necessidade que as pessoas têm de melhorar a saúde, de melhorar a estética, e acabou que deu certo. E agora eu vejo que deu muito certo mesmo, porque nesse momento de pandemia que a gente está atravessando, há um consenso, não é? Há um entendimento, e a ciência mostra isso claramente, que as pessoas que têm uma melhor condição física, elas têm uma chance menor de ter um enfrentamento difícil da doença. Não que quem tem uma boa condição física não vai ter problemas sérios também. Sim, vai ter, a gente já viu casos assim, mas a chance é menor. Então, eu tenho a impressão também que, passada essa pandemia, as pessoas vão perceber que cuidar da saúde, praticar uma atividade física, colocar o corpo em movimento,
deixar o sedentarismo, melhorar a composição corporal, isso tudo vai ser fundamental depois que essa pandemia passar, porque nós vamos ter outros enfrentamentos de pandemia. A humanidade vai enfrentar outras pandemias. Então, é bom a gente estar preparado para isso já. E o mercado da corrida, como você viu? Porque teve um boom, claro, na época da Corpore, depois chegaram as outras empresas e se popularizou muito a corrida. Nos últimos anos, não estava tão fácil assim vender inscrição, até por causa da crise econômica. Alguns eventos eram exceções, mas a maioria não. O que você acha que aconteceu no mercado da corrida de 2008 para cá, né? 2008 era Corpore, era só Corpore, né? Depois... O que eu vi do mercado, né, nos últimos 2 anos, antes da pandemia, ali 2019, 2018, a gente já vinha num processo de estabilização do número de inscrições e do número de eventos, do número de novos praticantes. O mercado vinha meio que se acomodando ali nos últimos 2 anos, depois de experimentar crescimentos assim absurdos, né? A gente viu nessa segunda década do século, a década de 10, aí, um crescimento muito grande da corrida. Muita gente chegou na corrida, muitos eventos se criaram, organizadores também, novos organizadores chegaram no mercado. Então, a década de 10 ela foi a década que expandiu de maneira gigantesca a corrida no Brasil e no mundo, né? Bem, na verdade, foi um fenômeno mundial. O Brasil também experimentou isso. E nos últimos 2 anos, no Brasil, não no mundo, a gente teve uma estagnação, porque em outros países do mundo a gente continuou vendo ainda um crescimento do número de novos praticantes e de eventos também. Eu tenho a impressão que agora, depois de que a gente passar essa pandemia toda, exatamente por aquilo que eu disse agora há pouquinho, as pessoas vão começar a perceber a necessidade de ter um cuidado maior com a saúde, que a gente vai voltar a ter um crescimento no segmento da corrida e de outras atividades físicas. Acho que a corrida, claro, muita gente parou nesse período também, muita gente deixou de correr, muita gente deixou de treinar, porque não tem eventos, muita gente se desestimulou, mas essas pessoas vão voltar e tenho a impressão que junto dessa volta desses praticantes, a gente vai ter ainda novos praticantes. Então eu acho que o mercado vai se recuperar rapidamente assim que a gente tiver a vacina e que todo mundo for vacinado, ou pelo menos a maioria da população for vacinada. Dá para dizer que você esteve em algum momento perto de virar um organizador com a Capri Run, ou sempre foi uma iniciativa informal? Eu vou explicar o que é a Capri Run. Desde 2014, às 7 horas do dia 1º de janeiro, o Capriotti corre na Avenida Paulista, inicialmente sozinho, depois acompanhado até por mais de 200 pessoas. E é um evento informal, vai quem quer, não é com fins lucrativos, nada disso. Mas houve alguma possibilidade de a Capri Run se tornar um evento real? Você sabe que eu fico até arrepiado quando alguém me fala assim, você é organizador de prova, organizador de corrida, eu não quero ter nenhuma responsabilidade com isso, porque eu sei da dureza, da dificuldade disso, né? Então eu não quero ter nenhuma responsabilidade. Isso começou mesmo como uma brincadeira e tomou um corpo, né? Cresceu. Eu fui procurado por um organizador para tentar profissionalizar isso e tornar isso uma coisa comercial, mas eu não quis, né? Eu não tenho nenhuma intenção de ganhar dinheiro com a Capri Run. Isso começou como uma brincadeira, como uma celebração. Uma celebração, não é? E eu não tenho nenhuma intenção de ganhar dinheiro com isso. Se eventualmente algum dia tiver uma coisa de dinheiro, de lucro com isso, isso vai ser revertido ou para alguma instituição. Eu não tenho nenhuma pretensão de ganhar dinheiro com isso. A minha única intenção é divulgar a corrida e mostrar para as pessoas que sim, é possível, depois de você fazer uma virada de ano, depois de você comemorar em família, depois de você tomar umas a mais, ou comer a mais, o que for, quer que seja, você acordar cedinho no dia 1º de janeiro e sair para uma corrida de 10 quilômetros, sozinho ou acompanhado, né? Porque, como eu costumo dizer, a Capri Run, ela é uma celebração mesmo que pode ser praticada individualmente em qualquer lugar do mundo,
ou em grupo, né, como a gente tem na Avenida Paulista, ou tinha, né, na Avenida Paulista, em Ilhabela, em Santos, no Rio de Janeiro, em Foz do Iguaçu, em tantos lugares aí que a Caprun já aconteceu individualmente ou coletivamente, né? O Andrei, o que você vai perguntar agora para o Capriotti? Tinha uma coisa que me deixa muito curioso, que você me contou sobre ele, que ele tem uma presença muito forte em termos de permanência dentro da rádio. Você quase até me disse que ele é um radialista maratonista, porque tem muitas horas diárias de microfone. Isso. Você preparou alguma pergunta nesse sentido? É isso, porque quem liga a Rádio Bandeirantes, eventualmente, ouve a voz do Capriotti em programas esportivos, mas também em programas jornalísticos generalistas, e agora mais no esportivo, né? Como que você encara essa maratona na rádio, a jornada esportiva, o terceiro tempo? Que horas que você vai ao banheiro? O que você come? Você e o Milton Neves, por exemplo. O Milton Neves também, eu fico curioso, no domingo, como que o Milton Neves se vira? Ele fica tantas horas no ar. Qual é essa rotina de vocês na rádio ao vivo? Essa maratona radialística? É aquela história de onde vem, onde vivem, o que comem. Isso. Bom, Andrei, você sabe que eu faço isso já eu comecei em 1983, 38 anos, né? Que eu comecei a trabalhar em rádio e no jornalismo esportivo especificamente há 33 anos, desde 1988. Então, só quem gosta muito tem que ser muito apaixonado, não é para você abrir mão da família aos domingos e muitas vezes nos finais de semana, trabalhar durante a semana. Ontem, por exemplo, teve rodada do campeonato, uma segunda-feira eu estava trabalhando, terminei de trabalhar ontem às 11 da noite, comecei a trabalhar às 9 horas da manhã. Então é óbvio, né, que eu amo o que eu faço. Se ninguém que não gostasse disso estaria há 30 e tantos anos fazendo o que eu faço. Então, e outras pessoas também, como o Milton Neves, né? O Milton passa o domingo todo trabalhando e com prazer, porque nós gostamos, porque a gente tem isso no sangue, né? A gente tem realmente paixão pelo jornalismo. Eu pelo jornalismo esportivo, mas em alguns momentos também pelo jornalismo geral, especialmente agora nessa época de pandemia, quando o futebol parou, e aí eu tive que voltar a abraçar o jornalismo geral. E é por isso que eu sempre digo, né, quando eu vou às palestras aí nas universidades com os estudantes, eu digo sempre para os estudantes, olha, se você gosta de esporte, vai ser um jornalismo esportivo, ótimo, mas, por favor, não deixe de se atualizar sobre os outros assuntos, né? O jornalista é fundamental que tenha o mínimo de informação daquilo que está acontecendo ao redor dele. Então, acho que não se transforme num ser humano alienado. Exato, exatamente. O jornalista jamais pode ser dessa maneira. E eu sempre fui um cara que procurei me inteirar de tudo, apesar de me especializar no jornalismo esportivo. Então, quando acontecem essas coberturas, né, pandemia, eleição, catástrofe, eu sou convocado para dar minha contribuição nisso também. E eu gosto bastante, né? Acho que acabo ali fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível. E gostar, não é? Eu acordo muito cedo sempre. Quando eu não estou trabalhando, eu acordo, quer dizer, quando eu estou trabalhando também, acordo sempre por volta das 5:30 da manhã para poder ir treinar e depois ficar com o resto do dia livre para poder fazer o meu trabalho. Ontem, por exemplo, eu terminei de trabalhar às 11 e esse tem sido um benefício da pandemia. Eu tenho trabalhado algumas vezes de casa, né, o meu home office. Então, meu estúdio fica montado em casa, o do Milton Neves também, então ele passa o domingo lá, boa parte do domingo trabalhando de casa, isso ajuda bastante. Você ganhar o tempo de deslocamento de casa para o trabalho ajuda muito, não é? No meu caso aí, se eu for levar o horário de rush, dá quase 1 hora por dia que eu economizo trabalhando de casa. Então, esse é um benefício. Mas eu agora tenho trabalhado menos. Eu tenho trabalhado aos domingos de casa e à noite quando tem futebol. Porque o resto do tempo eu passo mesmo na redação, eu chego de manhã no Grupo Bandeirantes e volto sempre à noite. Né? O Grupo Bandeirantes que fica localizado no bairro do Morumbi? Não. Isso, o Grupo Bandeirantes fica no Morumbi, ali pertinho do Palácio dos Bandeirantes, né, do Palácio do Governo.
E ajuda porque eu também moro relativamente próximo, eu moro na zona oeste de São Paulo. Então... Lá você se sente, mas lá você se sente em casa. Você está há tanto tempo lá que tipo, você chega, já tem a sua cadeira, já tem o seu café, já tem as pessoas que estão à sua volta. É isso, a sua rotina é como se fosse a sua segunda casa. Eu transformei ali, né, o meu pedaço no grupo, né, num lugar que me dá condições. Então eu tenho ali, né, a minha máquina de café, eu tenho ali a minha geladeirinha onde eu levo o meu almoço, as minhas comidas, que eu almoço por lá também, não é? Então eu procurei transformar ali, já que eu passo a maior parte da minha vida lá dentro, não é? Eu procurei transformar esse espaço de trabalho num local ajustado para as minhas necessidades. Então, isso facilita bastante também. Então, quer dizer que você não almoça em restaurantes chiques do Morumbi, você come uma verdadeira marmita. Eu sou marmiteiro mesmo, eu levo a minha refeição. Porque a gente tem alguns lugares ali, o entorno do grupo é muito ruim para alimentação. Ali o Morumbi é muito ruim, então eu teria que pegar um carro, ir até um shopping ali próximo, até um local onde tem um restaurante. Então eu não gosto disso. Os comerciantes de lá, quando assistirem o nosso programa, vão bater, oportunidade de negócio, lá para dizer para você que você não está reclamando da comida deles. Não reclamo da comida, não. Eu reclamo da falta de praticidade, né? Porque às vezes eu tenho que pegar o carro, ir até o restaurante, depois voltar. Então eu prefiro levar a minha comida, que é feita aqui em casa, não é? A minha esposa prepara, a gente tem a nossa alimentação aqui, que a gente prepara dentro das nossas necessidades. Aí eu prefiro levar, eu como lá, e a gente tem espaços ótimos lá para comer, não sou só eu, né? Muita gente faz isso hoje em dia, não é? Então a gente tem espaço ali, e isso acaba refletindo também numa convivência legal ali, porque a gente almoça muitas vezes todo mundo junto, não é? Numa mesa comunitária. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Né? E quando você não vai para a rádio, ou por questão da pandemia, em algum momento devem ter impedido você de ter essa rotina, ou então por uma questão de férias forçadas, que devem obrigar você a tirar férias, você sente falta lá desse ambiente? Sente saudade? Eu sinto bastante, sinto muita falta. Eu entrei em férias agora recentemente, né, no início do ano, eu fiquei 10 dias fora, né? Domingo principalmente é um problema, porque eu não sei o que faço no domingo, né? Tipo assim, você abriu a janela do hotel em Paris, olhar para a Torre Eiffel e dizer que saudade da Rádio Bandeirantes. Mais ou menos por aí, mais ou menos isso. Eu estava na praia, saudades do Milton. Eu estava na praia no domingo, falando, nossa, mas daqui a pouco vai começar o futebol, eu estou aqui, e agora, hein? Mas a gente vai, não é impressionante como a gente vai adquirindo esses hábitos assim de vida, e depois é difícil a gente desacostumar. Mas olha, eu confesso que é bom entrar em férias, viu? Eu adoro férias também, porque é o momento de recarregar a bateria. Porque o trabalho é pesado, o trabalho é bem pesado. Você é casado e tem 2 filhas. São eu tenho um casal de grandes. filhos. Você tem um casal? Eu tenho um casal. Eles já são grandes. A minha filha é jornalista também, ela completa 27 anos agora, na semana que vem, e já trabalha na área também, mas ela trabalha com comunicação corporativa. E o meu filho tem 21 anos, ele está no último ano do curso de administração, também já está trabalhando, então eles já estão encaminhados. Né? Então as suas férias obrigatoriamente não são junto com os filhos? Olha, eu tive muito poucas férias em família, muito poucas férias em família mesmo. Essa é uma coisa que eu me arrependo muito e que eu lamento demais, porque com essa coisa de trabalho, nós viajamos poucas vezes juntos, mas felizmente, não depois que eles cresceram, essas férias, as últimas agora, foram em família, porque meu filho voltou da Irlanda, ele ficou 1 ano na Irlanda estudando, e a minha filha também conseguiu tirar férias no início do ano. Então, meu filho chegou da Irlanda numa quarta-feira, na sexta nós viajamos para encontrar a minha filha, que já tinha ido viajar, e nós passamos, depois de muito tempo, férias em família. A última que a gente tinha passado juntos tinha sido em 2014. 7 anos depois a gente conseguiu reunir a família para 10 dias aí juntos, e foi muito legal, foi muito bacana mesmo.
E uma curiosidade, como que você monta o seu home office aí? Tem TVs vendo jogos, você coloca várias TVs para acompanhar mais de um jogo. Como que você monta esse estúdio aí? Eu tenho aqui os equipamentos, né, disponibilizados pela Bandeirantes, e aí eu tenho a televisão e tenho mais o notebook. Então eu normalmente fico com a TV no jogo principal que a gente está transmitindo, e se tem um jogo simultâneo, eu acompanho pelo notebook também. E assim vamos, né? Aqui no escritório eu já tenho toda a estrutura montada aqui para poder fazer os programas, as gravações, né? Então, daqui do escritório eu faço o meu trabalho sem nenhum problema. Aproveitando de jogo, futebol, vamos entrar no assunto que seleção brasileira, no próximo ano, Copa do Mundo no Catar, se a seleção brasileira não for campeã, ela vai igualar o recorde de jejum de 24 anos, o mesmo de 1970 a 1994. A seleção brasileira mudou muito para o torcedor em comparação com aquela fase em que você trabalhava ainda antes do tetracampeonato. A relação do torcedor é diferente em relação àquela época? O que você pode dizer sobre isso? Assim, na verdade, Andrei, a gente vai completar 20 anos, né, sem um título. O último foi em 2002. Isso, se não for campeã no Catar. Se não for campeã, aí a gente pula para 24 anos, né? Igualando. 24 anos. Igualando. A minha primeira Copa do Mundo, a minha primeira cobertura de Copa foi exatamente a dos Estados Unidos, em 94, quando a seleção conquistou o Tetra e encerrou aquele jejum de 24 anos. Mas foi você que gritou, Tetra, Tetra. Não foi. Eu gritei, mas em outro lugar. Eu gritei, mas estava em outro lugar. E você sabe que aquela pressão realmente era grande naquele momento em cima da seleção brasileira. Era uma pressão bem grande mesmo. E acho que naquele momento o Carlos Alberto Parreira fez o correto para conquistar o tetracampeonato, tirar aquela pressão. E tirou mesmo, e depois a gente conquistou de novo o Penta em 2002, 8 anos depois. Só que tem um problema, não é? Agora nós não temos mais aquele nível de seleção, nível de jogadores que a gente tinha até 2002. Nós temos um craque hoje no time, que é o Neymar, e que ainda nem foi eleito o melhor do mundo. E naquela seleção de 2002 a gente já tinha vários caras melhores do mundo, ou que viriam a ser melhores do mundo, né? Você tinha o Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. Hoje, a nossa seleção tem um cara fora de série e que não está resolvendo. Então, eu acho que a gente está num momento de alerta, acho que o sinal amarelo está aceso para o futebol brasileiro. Não há perspectiva de a gente ter aí, a médio prazo, nenhum jogador assim próximo do nível do Neymar, um craque, sendo formado aí na base do futebol brasileiro. Então, acho que esse é um problema sério, é um problema que a CBF deveria estar preocupada e deveria estar se preparando para voltar a revelar muitos craques, como a gente não tem revelado ultimamente. Você não acha que o futebol, de uns tempos para cá, pode ter perdido um pouco também aquele foco principal em termos de mídia, por conta dessa fragmentação que as redes sociais trouxeram para diversos assuntos, que, de certa forma, até eu acho que teve uma consequência relacionada à Fórmula 1, não sei, a Fórmula 1 aos poucos perdeu o interesse, até parece que a Bandeirantes agora assumiu para o próximo ano o direito de transmissão exclusivo da Fórmula 1, quer dizer que, de certa forma, aparentemente a Globo perdeu o interesse. Eu acredito, eu não sei dos bastidores da negociação, mas acredito que tenha sido por falta de interesse da Rede Globo. Você não acha que o futebol não tem mais esse holofote tão forte como tinha naquela época de 94, até antes, né? Em 82 foi uma Copa do Mundo espetacular. Quem assistiu, quem teve o privilégio de assistir, né? Nós tivemos, né, Capriotti? Nós éramos crianças, mas assistimos. Falcão, Cerezo, fala aí, você deve saber, fala de cor. Se você é um bom entusiasta... Seleção de 82? Pode falar. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Falcão, Sócrates e Zico, Paulo Isidoro, Serginho, Chulapa e Éder. Não tinha para ninguém, fala a verdade. Não tinha para ninguém. Essa seleção, para mim, é a seleção a melhor que eu já vi jogando. Sim,
Sim, sim. Essa, para mim também, foi a melhor seleção que eu vi jogar. Foi o melhor time. Acho que a gente nunca mais vai ter um meio de campo como esse, né? Com o Falcão, Sócrates e Zico. A gente dificilmente vai ter um meio de campo com essa qualidade, né? Esses jogadores espetaculares. Foi a grande seleção que eu vi jogar também. Ah, mas não ganhou nada. A seleção de 94 ganhou, a de 2002 ganhou. São seleções melhores. Mas tudo bem, aí é uma questão, não é, de gosto, né? Cada um vê o esporte de uma maneira. Tem gente que gosta de ganhar. Eu gosto de ganhar, mas de ver espetáculo também. Eu não gosto de simplesmente passar em frente à TV e ficar durante 90 minutos ali vendo algo enfadonho. Eu gosto de espetáculo. Então, aquela seleção de 82 dava espetáculo, né? E você acha que por conta desse fenômeno das redes sociais, não houve essa fragmentação? De repente o brasileiro está perdendo um pouco o tesão pelo futebol? O que você acha? Eu acho que o que aconteceu, houve uma popularização e uma massificação de outras modalidades esportivas a partir do momento que a televisão a cabo chegou ao país. E foi exatamente ali, na década de 90, que a TV a cabo chegou, os canais esportivos chegaram mostrando muito mais futebol, e principalmente futebol do exterior, futebol de qualidade, não é, das principais ligas europeias. Você teve uma massificação de outras modalidades, agora do futebol feminino, mas vôlei sendo mostrado constantemente, basquete sendo mostrado constantemente, os esportes aquáticos, o atletismo. Então isso ajudou mesmo a tirar um pouco do foco do torcedor para os clubes brasileiros. Porque até a década de 90 você via futebol na TV aberta. E depois isso começou a ser dispersado para outras modalidades, e principalmente para o futebol internacional. Hoje, muitos garotos preferem torcer para clubes da Europa do que torcer para clubes brasileiros. Isso, claro, porque esses meninos têm acesso a isso, né? Eles conseguem acompanhar no streaming, conseguem acompanhar na TV a cabo a transmissão desses campeonatos. Então, acho que a gente teve, sim, uma massificação de outras modalidades, e essa massificação acabou tirando um pouquinho a atenção que era dada até então ao futebol brasileiro e, consequentemente, à seleção brasileira, né? E isso mexe diretamente nos investimentos, patrocinadores, e, enfim, você que conhece, deve conhecer também os bastidores da televisão, da rádio. Isso mexe também com o volume de investimentos? O esporte sempre foi muito importante para os grupos de mídia, né? Sempre foi uma fatia importante da arrecadação, do faturamento das empresas de mídia. Houve também, num determinado momento, até recentemente, uma explosão, não é? Valores que chegaram a ser cobrados absurdos por direitos de transmissão. Isso agora está sendo revisto, porque com essa pandemia e com a retração da economia, você não tem mais como pagar os valores que eram praticados anteriormente. Então, vários grupos de mídia estão revendo os investimentos. Por isso é que hoje a gente tem essa pulverização dos grandes eventos. Você vê que a Libertadores da América saiu da Rede Globo, foi para o SBT, a Fórmula 1 saiu da Rede Globo, foi para a Band. Então, hoje há uma divisão mais igualitária das transmissões esportivas, exatamente porque é muito difícil você bancar direitos de transmissão nos valores que eram praticados. Hoje há uma popularização e há uma democratização maior das transmissões esportivas. A gente vê, né, coisas impensáveis acontecendo, com alguns exemplos que você deu dessas mudanças de cenário de transmissões esportivas e direitos de transmissão. E a pandemia é um fenômeno que ela trouxe uma capacidade de as empresas e as pessoas reverem os seus investimentos, os seus orçamentos, a própria lógica dessa distribuição financeira, que certamente estava completamente fora já de contexto, né? As pessoas foram levando, o mundo vai indo para um caminho que parece que às vezes as pessoas precisam para tudo e vamos rever. A pandemia trouxe essa possibilidade para a gente, para os nossos orçamentos domésticos e para as empresas também. Você reviu muita coisa na sua vida com essa pandemia? Eu já revi. Boa pergunta, boa pergunta. Muita coisa, não é?
Aqui em casa a gente vive cortando, né? Corta aqui, onde é que tá para cortar agora? Vamos reajustar aqui, muita coisa. E acho que muitas famílias fizeram isso porque muita gente teve que fazer renegociações, né? Então, sim, certamente não só as empresas, mas muitas pessoas físicas foram afetadas por isso, estão sendo afetadas por isso. E quando isso tudo passar, a gente vai ter uma noção clara e mais exata do estrago que essa pandemia fez, né? A gente deve voltar agora com o auxílio emergencial por parte do governo, que o nosso estrago só não foi maior até agora, porque houve um auxílio emergencial pago até o final do ano. Mas bastaram 2 meses de falta de auxílio emergencial para a gente ver o tamanho do problema social e econômico que o Brasil atravessa. Então, acho que quando essa pandemia passar e as coisas começarem a se acomodar, a gente vai ter uma terra bem arrasada aqui para ser reconstruída, e vai ser um trabalho de reconstrução bem duro. Capriotti, falando sobre corrida, de novo, e TV, são raros os programas de corrida na TV. Uma tentativa foi o programa Eu Atleta no Sport TV, que durou alguns anos, apresentado pelo Juliano Segler, e saiu do ar. Por que tem tanta dificuldade assim para você emplacar um programa sobre corrida na TV? O que acontece? Você que tentou lá na Record, o que você pode dizer? Por que é tão difícil assim? A gente teve, além do Eu Atleta, né, a gente teve também na ESPN o Vamos Correr, e uma organizadora de corrida também chegou a apresentar um programa, não vou me lembrar o nome agora, no Band Esportes. Então foram aí pelo menos 3 tentativas de emplacar programas para corredores na televisão. Olha, Andrei, eu não sei te dizer, rapaz, porque você tem ali no segmento da corrida várias empresas, vários nichos, né, que poderiam patrocinar e sustentar esses programas na grade de programação. Mas eu confesso que eu não sei, eu realmente não sei te dar essa resposta, porque talvez tivesse que envolver aí o departamento comercial dessas emissoras e tentar entender por que isso não é comercializado. Foi comercializado, chegou a ser comercializado durante um bom tempo, né? Mas eu confesso que não tenho essa resposta. A O2 foi quem colocou o programa de corrida no Band Esportes, né? E ficou por um bom tempo também. Mas acho que é sempre algo no radar. O Fôlego chegou aí para a TV, nós fizemos 2 programas no Band Esportes também, tivemos 2 edições do Fôlego na televisão, mas aí acabou que essa questão comercial, né? Você precisa, o custo na TV para você produzir um programa, ele é caro, né? É bem caro. Você tem equipe, você tem ali uma série de custos para esse programa se manter. Então, você precisa mesmo de patrocínio. Se não tiver patrocínio, você vai ter que bancar do bolso. Uma coisa cara. Então, eu imagino que a questão comercial aí talvez tenha uma resposta mais fácil para te dar. Lá na rádio, você tem patrocinadores no seu programa? O seu programa acontece todos os domingos, das 8 às 9? Que horário que é? É isso, das 8 às 9 da manhã o Fôlego. Nesse momento, o Fôlego não está patrocinado, nós já tivemos ao longo desses 13 anos aí, vários momentos de patrocínio, nesse momento não, até porque não só o Fôlego, não é, mas basicamente aí muitas empresas de mídia têm sofrido bastante com o retrocesso nos investimentos em mídia. Mas a gente fica ali, lutando. O custo de produção de um programa de rádio ele é infinitamente menor do que o custo de produção de um programa de televisão. Então, a gente consegue sustentar um programa, muitas vezes que não está vendido, né, por algum tempo, a gente consegue sustentar isso sem a venda. Mas é claro que todo programa que vai ao ar numa emissora comercial precisa ser comercializado para ele poder se sustentar. Né? Entendi. E você, falando de carreira, de novo, você já conquistou muito, já cobriu Copas, Olimpíadas, e o que falta mais? Quais são os seus planos, inclusive para o Fôlego? Como que você vê sua participação na rádio daqui a, sei lá, 10 anos? Bom, Andrei, olha, eu tenho
eu já estou mais pensando na minha aposentadoria do que em conquistar mais algumas coisas, fazer mais coisas. É claro que eu ainda não penso em me aposentar, não é nada disso, eu quero continuar trabalhando ainda por um bom tempo, mas eu sei que a minha carreira está, assim, já num nível lá no alto, né? Eu agora, além de participar de grandes coberturas, né, de Copa, de Olimpíada, eu também ajudo a planejar isso, eu também ajudo a organizar isso, eu como coordenador da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, agora tem outras questões também no meu dia a dia de gestão, e isso dá um trabalho danado, né? Isso também me consome bastante tempo. Então eu me vejo, talvez, mais adiante um pouquinho, mais à frente, talvez cuidando mais dessa parte da gestão mesmo, cuidando mais das coisas do dia a dia, cuidando de pessoas, cuidando do planejamento, da organização de coberturas, o trabalho do dia a dia dos programas, e tentar talvez diminuir um pouquinho o ritmo no microfone, não é? Eu tenho um desejo de poder passar alguns finais de semana em família, poder viajar um pouquinho nos finais de semana, quem sabe daqui para frente eu consiga organizar um pouco mais isso. Ainda não está sendo possível, mas acho que em breve eu espero poder ter esse privilégio. Você falou em microfone, me veio à cabeça a sua voz, ela tem esse tom, né, forte. Isso você constrói ou você já conquistava as meninas lá com 15 anos usando essa voz? Ou isso é construído com a carreira? Como é que é isso? Você falava no telefone assim, oi, boneca, tudo bem? Aí a menina ficava, nossa, que voz linda. A hora que eu chegava, nossa, que decepção, né? É brincadeira, hoje, né? Você sabe que se hoje você disser oi, boneca, a menina não vai nem entender o que você está falando. Não, né? Vai nem entender, não vai nem saber o que é. Você está completamente fora de moda. Exatamente. Mas não, eu já sempre tive esse tom de voz, né? Eu quando... Ali na adolescência, quando os hormônios começaram a mudar, fui começando dava umas desafinadas, dava uma afinada na voz, dava uma engrossada de repente, assim, as pessoas, e a família principalmente falou, nossa, será que está acontecendo? Que voz será que esse cara vai ter daqui a pouco, né? E aí quando definiu tudo mesmo, eu sempre tive ali, por volta dos 14 anos de idade, eu já tinha esse timbre, né? Já tinha esse tom de voz, e que sempre chamou a atenção das pessoas. E acabou chamando a minha atenção também para trabalhar em rádio, porque eu sempre fui apaixonado. É natural mesmo, então. É sua. Mas é uma coisa incrível. Eu já acordo com ela, viu, Rafa? Eu já acordo com ela. Pois é incrível. Não, eu acho incrível, porque é uma coisa realmente que te diferencia da maioria das pessoas. Você conseguir ter um timbre de voz muito bem definido, é claro que também você tem que aprender através de um exercício de fonoaudiologia, né, transmitir as ideias de forma muito bem articulada para ser um comunicador. Mas esse timbre já te diferencia, né? É uma pessoa diferenciada. Super legal isso. Que bom que você falou do rádio, né? Por isso que o rádio tem essa característica, né? Hoje menos, mas quando eu comecei lá nos anos 80, em 1983, a voz ainda era muito importante para quem queria trabalhar em rádio, porque você não tem a imagem, e sem imagem é a força da voz que prende as pessoas do outro lado. Então, uma voz que marca, não é uma voz marcante, sempre foi muito importante para o rádio, porque rádio é áudio. Agora tem imagem também, a gente coloca no YouTube, a gente coloca nas redes sociais, agora a rádio também tem imagem. Mas até pouco tempo atrás, rádio era basicamente áudio e você precisava diferenciar isso através de vozes marcantes, né? Antes da pergunta final, Capriotti, eu vou apresentar a minha camiseta, que é a da corrida de rua, protocolo, da corrida de verificação de protocolo, realizada em outubro do ano passado, e foi uma corrida da qual você participou também. Eu acredito que tenha sido a última prova. Estou certo? Foi a última prova da qual você participou? Foi sim. A minha está aqui em casa também. Essa camiseta que nós ganhamos lá para poder participar daquele evento bem restrito, não é? Poucas pessoas participaram. 132 pessoas, se eu não me engano. Exatamente. Então é uma camiseta bem marcante mesmo, porque tenho a impressão que camiseta em prova no segundo semestre com muito boa vontade, viu? Se as vacinas aí forem aplicadas, se a gente começar a ter uma vacinação mais efetiva. Se não,
acho que só 2022 mesmo. A pergunta final que a gente sempre faz é: o que te deixa maratonado? O que me deixa maratonado é acordar toda manhã e saber que eu estou com saúde para poder cumprir mais um dia de treino e de trabalho. É isso que me deixa maratonado. Eu acordo todo dia feliz da vida para calçar o meu tênis ali, sair para o treino, ou fazer o meu treino de força, ou meu treino de corrida na rua. É isso que me deixa maratonado, que me deixa endorfinado e que me deixa feliz aí para seguir em frente. E eu espero seguir maratonado por bastante tempo ainda. Essa é a minha meta. Esse é o meu objetivo de vida. Vai sim, vai continuar maratonado na profissão e na vida como um todo e nas provas, obviamente. Muito obrigado, Capriotti. Rafael, uma mensagem final aí para o Capriotti. Eu quero agradecer. Eu não conheci, nunca tinha parado para conversar contigo, Capriotti, e você tem uma jornada de trabalho tão importante, uma carreira tão significativa no rádio, e a gente fica muito feliz de poder trocar uma ideia com você, e acaba que a gente fica curioso, quer saber mais da sua vida, das coisas, e eu acho que conseguiu conversar, e foi bem interessante te conhecer. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Andrei, Rafa, eu fico muito feliz aí de receber o convite de vocês, fiquei muito feliz, e fico feliz em poder falar um pouquinho das amenidades também, né? Porque normalmente quando as pessoas vêm falar comigo é sempre, né? Pensando no fôlego, saber do trabalho. Então contar um pouquinho aí dos bastidores também para mim é legal, porque eu também gosto de saber disso dos meus entrevistados, né? Eu normalmente entrevisto, eu raramente sou entrevistado, mas eu também tenho muitas vezes essa curiosidade dos meus entrevistados. Então eu me senti muito à vontade, quero agradecer, Rafa, Andrei, o convite de vocês e desejar muito sucesso ao Maratonado. Obrigado. Eu espero que vocês tenham aí vida longa, mais um programa que precisa estar presente para oferecer aos apaixonados, aos amantes da corrida, aos praticantes, mais um conteúdo de qualidade. Então que o Maratonado tenha vida longa e que vocês tenham muito sucesso aí. E bons treinos também, que vocês possam ter bons treinos daqui para frente. Obrigado pelo convite, gente. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Capriotti. Obrigado, até a próxima. Grande abraço. Abraço.